Muito bem, voltamos com a edição do Jornal do Sul de Minas, hoje recebendo o consultor empresarial João Cunha, que na verdade é um grande estimulador da classe empresarial. O João, quem busca os seus serviços, né, te contrata, apresenta num primeiro momento para você, num primeiro contato, qual queixa? O que você mais ouve? Ô João, estou precisando de você aqui por isso, por isso, por isso. Na verdade, o pessoal que me contrata tem os mais variados objetivos, assim, né? Mas o mais comum é associado a pessoas, equipe. Esse é o grande problema. Porque eu costumo dizer que se eu tivesse aqui um quadro, pudesse fazer um triângulo, eu faria aqui um triângulo, colocaria aqui em cima cliente, aqui embaixo eu colocaria dinheiro, o lucro, e aqui do lado eu colocaria colaboradores. Então eu pergunto assim, qual dos três é o mais importante nesse tripé aí? Quem que você acha, Ludmila, que é o mais importante? Cliente, o lucro ou o colaborador? Quem que você acha? Aí teria que ser... Quem que você acha, Pedro? Para eu manter a clientela, eu teria que investir nos colaboradores. A Ludmila já matou a charada. O mais importante... E o lucro é consequência disso tudo. Exatamente. O mais importante é o colaborador, que jeito? Preparado, comprometido e motivado. Se eu tiver um colaborador desse jeito, o que eu faço? Eu vou manipular tão bem a minha carteira de clientes, por consequência, terei excelentes lucros. Só que as pessoas não pensam isso, Pedro. As pessoas, quando pensam em criar um negócio, elas pensam em quê? Na estrutura física, elas pensam no mix de produto, elas pensam na propaganda e marketing, pensam na precificação, em preços competitivos, em preços atrativos, e esquece de preparar quem? A tripulação. São os colaboradores, é o pessoal que vai fazer a aeronave decolar. Se você não tiver uma equipe preparada, uma equipe comprometida, uma equipe motivada, infelizmente ela não vai ajudar o seu negócio a alavancar. Então, quando as pessoas me procuram, elas têm essa dificuldade com pessoas, né? Porque, na verdade, num negócio, ele é composto por pessoas. Quem compra? Gente. Quem fornece? Gente. Governo, gente. Então você está cercado de gente para todos os lados. João, mas sabe uma coisa que a gente ouve muito falar também? Por exemplo, às vezes a pessoa abre um negócio top aí, uma coisa de, né, chegando novidade. Ai, não acho pessoas qualificadas. Mas aí que entra o meu questionamento. Por que você, então, não qualifica a sua equipe, não treina a sua equipe, não deixa... Eu sempre falo aqui na TV Postos, a gente acaba virando referências. Muita gente já passou por aqui, já está trabalhando em rede nacional, trabalha na Globo Internacional, né? A gente tem orgulho de falar isso. E às vezes é preferível a gente pegar uma pessoa crua de tudo, que não tem nenhuma experiência, porque você acaba moldando esse profissional da forma que a empresa tem a sua política de seguir, né? A sua filosofia, seu método de trabalho. E aí, às vezes, você traz uma pessoa que já está cheio de vícios, né? Que a gente fala isso. E aí é difícil de você moldar esse profissional para trabalhar no nosso dia a dia. Eu ouço muito falar, mas em Postos, às vezes a gente não acha uma pessoa qualificada, não sei o quê. Mas às vezes é por conta da postura do próprio proprietário, que já vem com uma cultura diferente, né? De uma coisa pronta, né? Então, mas o problema é o seguinte, Ludmila, hoje eu questiono muito essa questão dos conceitos. Os conceitos a gente reformula a todo momento. Então, eu percebo que tem pessoas velhas hoje com 19 anos. Tem pessoas jovens com 70 anos. Onde é que está a questão da idade? Está na ideia, está no modelo mental. Então, eu até acho muito interessante a sua colocação, obrigado pela sua colocação, porque vai me dar a oportunidade de mostrar o seguinte. O pessoal de RH desenvolveu uma ideia alguns anos atrás chamada CHA, que significa o quê? O C significa conhecimento ou competência, o H, habilidades, e o A, atitudes. No formato mais antigo, o que as pessoas procuram? As pessoas procuram contratar pessoas competentes, pessoas com conhecimento. As empresas mais tradicionais fazem isso. Eu não concordo com isso. Nesse modelo atual, com as mudanças na velocidade que está acontecendo, eu procuro contratar pessoas com atitudes. Quem tem atitude desenvolve habilidade. Por um determinado momento, se torna competente. Então, esse negócio da pessoa se achar, por exemplo, competente, já o tira do mercado. Porque ninguém está pronto.
Nós estamos em busca da capacitação o tempo todo. É isso que me torna competente para um determinado momento. Estamos em transformação. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que eu sou professor também, eu costumo dizer para os meus alunos, o melhor momento, você só cresce quando você está cursando. A partir do momento que você termina, conclui o curso, qualquer curso, conclui uma faculdade, conclui qualquer treinamento, qualquer situação, você começa a entrar em declínio. Mas aqui, nós três aqui, por exemplo, Pedro tem uma bagagem imensa em rádio, em televisão, eu também já tenho uma bagagem, você é professor, você é um gestor também, você é um empreendedor. A gente aprende todo dia, a gente não sabe nada. Cada dia que chega um assunto... Ainda bem, né? Ainda bem que a gente acha que não sabe nada mesmo. E nós temos que aproveitar... E tem pessoas no mercado que acham que são bons e acreditam nisso, e quando você vai ver na prática... Exatamente, mas não aceitam sugestões, críticas. Eu posso dizer, nós temos que aproveitar as oportunidades. Quando o Pedro me ligou para me convidar para vir aqui, a hora que eu desliguei o telefonema, eu já comecei a minha preparação para vir aqui. É uma oportunidade que você tem. Então, as oportunidades surgem. Por exemplo, se alguém está desempregado, se submete a participar de um processo seletivo, o que ele tem que fazer? Antes de ir lá para o processo seletivo, ele tem que buscar o quê? A se preparar para participar do processo seletivo. Eles não fazem isso, Pedro. As pessoas querem resultado sem preparação. E uma coisa importante, João, não te cortando, quando a pessoa, por exemplo, sabe que abriu uma vaga em determinada empresa. Gente, pesquisar sobre a empresa, saber um pouco da história. A pessoa chega crua de tudo e leva aquele currículo imenso, achando que o papel vai resolver alguma coisa. Na prática, você vai ver que não é nada daquilo, né? Uma outra coisa, eu comentava agora há pouco, não sei o nome do rapaz aqui. O Juscelino? O Rosemir? Eu estava comentando com ele sobre essa questão. Quando você pega um currículo hoje, as pessoas que estão despreparadas, elas fazem currículo e colocam tudo que foi, toda a formação dela no currículo. Isso, inclusive, atrapalha, não ajuda. Né? Porque o currículo, ele funciona assim, ó. O currículo é feito para cada empresa, para cada vaga. Então, o currículo nada mais é do que uma fotografia, um folder que você faz, que a pessoa acha interessante e chama para te conhecer. Esse é o objetivo do currículo. A gente não faz isso. Coloca a história toda lá, então uma coisa concorre com a outra. E outra coisa, currículos hoje não são mais analisados pela sua formação, a sua habilitação, e sim quanto tempo você fez o último curso. Olha que coisa interessante. Ninguém quer contratar um administrador de empresa que formou há 20 anos. Eu vejo lá, o sujeito coloca lá, faculdade de administração concluído na PUC no ano de 2000. Aí você olha o resto do currículo, não fez mais nada. Gente, ninguém vai te chamar porque tem administração. A administração só em 2000, você está desatualizado. Ô, João, e a entrevista também é crucial, né? Porque aí mostra se a pessoa é tudo aquilo ou não, né? Exatamente. Às vezes o currículo acaba entregando positivamente ou negativamente o candidato, né? E aí a própria entrevista, o peixe morre pela boca. E por falar em entrevista, eu vi um caso assim muito interessante de um patrão, né, um entrevistador, perguntando para um candidato na hora da entrevista profissional, o entrevistador disse, por favor, me fale mais um pouco de você. Ele disse, não posso, estou precisando demais desse emprego. Muito boa, muito boa. Não posso ser muito sincero, não, né? Muito sincero. Agora, João, em que momento você consegue detectar que quem, na verdade, está precisando de uma consultoria, de uma assessoria, é o próprio empresário? Não, na verdade, quando a empresa... Porque se acha o bam, não é verdade? Quando eu chego na empresa para fazer o processo de consultoria, eu digo o seguinte, gente, eu me apresento, aí já está fechado o contrato, um dia ele vai me apresentar para a equipe toda, aí eu chego e começo a conversa, falo, gente, a base do meu trabalho é a mudança. E se não for para mudar, não adianta me contratar, vai continuar tudo a mesma coisa, vão gastar dinheiro com honorário, nada vai acontecer. Aí eu aí eu começo a falar de mudança, que é importante a mudança e tal. Aí o empresário diz para mim assim, João Cunha, você tem razão, o pessoal aqui precisa mudar mesmo. Aí eu vou conversar com o pessoal e falo, não, a base do meu trabalho é a mudança, espero que vocês comecem a mudar, eu envolver no processo de mudança, etc. Aí ele diz para mim, o pessoal diz assim, o primeiro que tem que mudar aqui é o dono. Olha. Então, que na verdade não funciona assim. O processo de mudança é para a empresa toda. Porque o que tem de empresário confundindo
autoridade com autoritarismo. Sem dúvida. Meu Deus, é uma coisa impressionante. Porque ele se exime da mudança e coloca a culpa na equipe. E às vezes a culpa está toda nele. Não é questão a falta de delegar, eu não chamo nem questão de culpa, eu acho o seguinte, é o processo funciona assim, ó, eu não consigo mudar ninguém muda ninguém. O que acontece é o seguinte, pelas informações, pelo relacionamento, você consegue mudar as percepções das pessoas. É isso que faz com que a pessoa tenha atitude para mudar. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que tem pilares nesse processo aí, mas, por exemplo, hoje, na atualidade, o salário é o que mais conta dentro de uma empresa para um funcionário? O que é? O que mais assim? É um contexto, né? O que mais importa na empresa é o relacionamento. Relacionamento? Pode olhar que eu estou falando isso o tempo todo aqui. Vira e mexe, eu estou falando a palavra relacionamento. Por que é o relacionamento? Porque eu costumo dizer nas minhas palestras que tem dois lugares, tem gente muito infelizes. No trabalho e no casamento. E às vezes o sujeito é infeliz nos dois. Ele está na empresa que ele não gosta, no salário que ele não gosta, o chefe que ele não gosta, um colega que ele não gosta e está casado com a pessoa que ele não gosta. Aí começa o sofrimento. Aí como é que você vai motivar alguém que está infeliz no casamento, está infeliz na empresa, a atender bem o cliente? Até porque não tem jeito o serviço é a extensão, é a segunda porque casa, na verdade né? só a boca fala que o coração está cheio. Então você só consegue fazer o trabalho na medida que você começa a mudar essa percepção da pessoa. Né? Então, agora, claro, e as razões? Então, às vezes pode ser o salário, porque cá entre nós, os empresários brasileiros são aculturados a pagar péssimos salários. Por que isso? Porque nós viemos de uma mão de obra escrava, que bastava pagar comida. Isso é cultural. Por que o pessoal vai sair daqui, vai para os Estados Unidos, vai para outros países? Ah, não, lá a gente trabalha, rala, mas ganha dinheiro, é a expressão. Porque aqui tem dificuldade de reconhecer. E aqui, quando começa, por exemplo, eu vejo algumas empresas que começam a pagar, que são comissionados, os vendedores, eles dizem o seguinte, não, agora vou mudar a forma da comissão, que você está ganhando muito. Já começa a incomodar, né? Começa a incomodar. Então é muito complicado. Você tem que... eu digo o seguinte para o empresário, se você quiser ter os melhores, você tem que pagar um salário acima da média. Tem que promover essa conquista dele, né? Porque quem escolhe, agora há pouco vocês falaram da questão do currículo, quem escolhe primeiro a empresa que quer trabalhar é o funcionário. Ele vai escolher e, claro, o salário faz parte do contexto. Nós temos mais um intervalo chegando. Não saia daí, continue conosco, porque ainda temos tópicos muito interessantes a serem abordados aqui com o consultor empresarial João Cunha. Voltamos já.